O que aconteceria se você se tornasse a pessoa mais livre do mundo? Na terça, dia 17 de fevereiro, às 9 horas da manhã do horário de Brasília, teremos um eclipse de lua nova solar anular no grau 28 de Aquário. Vamos entender esse grande movimento astrológico, o que significa um eclipse solar de lua nova, o que acontece na nossa vida e como a gente pode se preparar e aproveitar o máximo desse grande momento espiritual astrológico. Bom, gente, eclipses são superluas cheias ou superluas novas que, quando acontecem, trazem profundas transformações nas nossas vidas. São convites para a gente realmente se alinhar com o nosso real futuro. São convites para a gente real se desapegar de um passado que não faz mais sentido. Os eclipses, para quem está no caminho da consciência, para quem também é mais sensível, são momentos que a gente sabe que algo precisa acabar, que já saiu aí do prazo de validade e algo realmente novo precisa iniciar, que vai mudar completamente a nossa vida e vai nos trazer um grande realinhamento. Então, como eu falei, eclipses acontecem em luas cheias e luas novas. Os eclipses solares acontecem sempre em luas novas. E esse eclipse do dia 17 é um eclipse solar. Então, ele traz a potência de um grande novo ciclo. Eclipse de lua nova, é uma super lua nova amplificada que tem a potência de transformar a nossa vida nos próximos 6 meses, um ano e meio. Então, o que acontece num eclipse de lua nova é como se fosse um grande novo capítulo espiritual da sua vida, que está querendo começar, mas não vai começar simplesmente, naturalmente. Você também precisa se sintonizar com essa energia, você precisa se abrir para essa energia, você precisa começar a escrever esse novo capítulo. Então é importante também, com tudo que eu vou dizer no vídeo aqui de hoje, você não receber essas informações somente de forma passiva, esperando que tudo isso vai acontecer magicamente na sua vida. A astrologia tem muito mais efeito e potência quando você recebe as informações e busca praticá-las de forma mais proativa, de forma de atitudes, de proatividade, certo? Então vamos lá entender mais sobre esse eclipse de lua nova em Aquário. Lua nova, eclipse de lua nova, novos começos, novos ciclos, grandes novas oportunidades. Tudo isso acontecendo em Aquário, eclipse de lua nova em Aquário. Aquário é um signo de extrema liberdade. Por isso que eu comecei esse vídeo com a seguinte reflexão: o que aconteceria se você se tornasse a pessoa mais livre do mundo? Então, o primeiro insight que eu quero compartilhar com vocês, esse eclipse de lua nova em Aquário, é liberdade, é a energia da liberdade. Esse eclipse está abrindo um novo capítulo na nossa vida para a gente experimentar, viver a frequência da liberdade, experiências de liberdade de uma forma que a gente nunca viveu antes. O que realmente aconteceria na sua vida se você se sentisse a pessoa mais livre do mundo? O que realmente precisa acontecer na sua vida, física, financeira, de relacionamento, para que você sinta uma grande liberdade? Aquário é um signo que fala sobre uma liberdade profunda. E também num ciclo maior, estamos entrando na era de Aquário, que é uma era de 2000 anos que estamos entrando agora, que a humanidade está sendo convidada para ser livre. Então, num ciclo maior, estamos entrando na era de Aquário. E tudo que está acontecendo no planeta, os desafios, as pressões, tudo isso está nos levando para uma humanidade mais livre. A gente vê que essas tensões, essas pressões na humanidade, no fundo, elas estão sempre querendo levar a humanidade a se libertar de sistemas antigos, se libertar de padrões, se libertar de crenças. Então, a energia de Aquário sempre é sobre viver uma liberdade muito profunda. E esse eclipse de Aquário agora, ele quer que esse novo ciclo de 6 meses, um ano e meio, um novo capítulo aí na sua vida, se abra de uma forma muito profunda, no sentido liberdade. Você está pronta para viver uma vida livre, muito mais livre do que você jamais sonhou? Então você tem que se questionar. A primeira coisa a se fazer: o que está me aprisionando? Porque se Aquário é liberdade,
Eu entendo o que é liberdade, primeiro identificando o que está me aprisionando, o que está me tirando a liberdade. Então a primeira reflexão que você deve fazer, esse eclipse em aquário te convida para isso. O que está me libertando e eu não aguento mais? Aquário é uma energia que quer se libertar, que quer fazer revolução, que é inquieta e que não quer se encaixar. Então a primeira reflexão é: qual área da minha vida eu estou presa? É num trabalho, eu me sinto presa nesse trabalho, eu me sinto presa nessa relação, eu me sinto presa nessa dinâmica, eu me sinto preso nessas amizades? Essa é a primeira reflexão, porque o eclipse em aquário quer falar: vai mana, vai brother, se liberta. E essa libertação jamais vai acontecer sem a sua reflexão de qual área você se sente presa, certo? Então a primeira reflexão é essa. Segunda reflexão para esse tópico de liberdade. O que se libertaria em mim se eu parasse de caber em moldes que nunca foram meus? Aquário é o signo que não se encaixa, que tem pavor da normose, que é a doença de ser normal. Aquário é um signo que, na sua essência, ele vem ser livre do seu jeito e parar de se enquadrar em moldes, parar de interpretar personagens para caber. Então, o que se libertaria em você se você parasse de caber em moldes que nunca foram seus? Você talvez está entrando no molde da menina boazinha que faz tudo que a família espera dela. Você talvez está entrando no molde da agradadora que fala tudo aquilo para agradar as pessoas. Você está seguindo moldes que não respeitam a sua essência. Reflita sobre isso. E outra reflexão para esse ponto de liberdade desse eclipse em aquário é a seguinte: quem eu me tornaria se a opinião dos outros deixasse de ser referência? Aquário é um signo que, no bom sentido, ele se desapega, ele se liberta do que os outros pensam. Porque uma das maiores liberdades é você ser livre do que os outros pensam sobre você. Porque o que o outro pensa sobre você tem muito mais a ver com ele do que sobre você. Porque a realidade que a gente enxerga tem muito mais a ver com o nosso filtro. Então, o quanto você deixa de viver, talvez mudar de emprego, mudar de cidade, viajar para um país, fazer algo porque você fica presa ao que os outros vão pensar. E você acaba de deixar de viver a sua vida. Você quer chegar no final da sua vida, lá no final da sua vida, olhar para trás e pensar: meu Deus, eu fui muito mocoronga, muito songamonga, e eu deixei de viver várias coisas que pulsavam no meu coração porque eu tinha medo do que fulano ia falar, do que ciclano ia falar. Será que você realmente quer ser essa pessoa? O que você está deixando de viver por medo da opinião dos outros? Se você tem muito essa tensão, esse desafio de se preocupar com a opinião dos outros, tudo bem, é normal de ser humano, mas a minha dica é você ir olhar para suas feridas emocionais, os traumas e as dores da sua criança interior, porque geralmente há grandes probabilidades que, se você deixa de viver por medo do que os outros vão pensar, que é uma falta de liberdade, hello, hello, eclipse em aquário querendo te libertar, grandes chances que você tá num corpo adulto, mas ainda agindo emocionalmente como uma criança ferida, porque é a criança ferida que deixa de ser autêntica para que os outros validem ela. Então reflita sobre isso. Então o primeiro ponto desse eclipse em aquário é que a vida pode estar te tensionando, pressionando, porque aquário fala muito de agitação, pressão, e os eclipses trazem essas agitações e pressões, e às vezes você não entende. E agora eu tô te trazendo mais clareza. Essas agitações, pressões, desafios estão acontecendo para você despertar e ser livre, deixar de interpretar personagens, começar a viver aquilo que a sua alma quer e deixar de lado a validação e o que os outros pensam. Então, os desafios que acontecem sempre no momento de eclipse, por mais desafiadores que sejam, porque são desafios, eles querem te levar para um novo patamar, eles querem te libertar, eclipse em aquário. Reflita sobre isso. Segundo ponto que eu queria trazer aqui, desse eclipse em aquário, que vai ter uma energia de muita autonomia também, muita autonomia. É um novo ciclo que se inicia, que quem entender que a energia da autonomia deve ser ativada, cultivada, entendeu tudo. Entendeu tudo, vai com Deus, foi com Deus, vai ter muito sucesso. Porque a energia de autonomia está muito conectada com esse eclipse de aquário. Porque nesse mês de eclipse em aquário, estamos tendo no céu uma conjunção histórica
Dois planetas se encontram no céu e é uma das marcas astrológicas, um dos eventos astrológicos mais importantes de 2026, que é a conjunção de Saturno e Netuno no signo de Áries no céu. Quando Saturno e Netuno, que são planetas lentos, se encontram no céu, eles trazem uma grande energia, um grande shift, um grande novo ciclo aí para a humanidade, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo. E Saturno é o planeta da responsabilidade, da maturidade. Ele está se encontrando com Netuno, que fala muito da espiritualidade. Eles estão se encontrando em Áries, que é o signo da autonomia, da independência. Então esse aspecto está trazendo uma super energia de cobrança Saturno para a gente viver uma espiritualidade Netuno com mais autonomia e independência. Então esse eclipse em Aquário, ele está falando, se você quer ser livre, presta atenção agora. Se você quer ser livre, real, oficial, você precisa entender que essa conjunção Saturno-Netuno, ela está nos cobrando, Saturno, para a gente viver uma espiritualidade Netuno mais autônoma, mais independente, sem ficar dependendo tanto de guru, de professor, de mestre, endeusando mestre, professor, guru, pastor. Será que você realmente é livre quando você depende da opinião, da validação de um guru, de um mestre, de um professor, e você sempre bota essas pessoas num pedestal maior que você, como se elas fossem detentoras da verdade? Como se você não tivesse autonomia para você decidir por si só o que é verdade? Essa conjunção Saturno-Netuno, em termos coletivos, ela vai trazer a dissolução, que é Netuno, de muitos líderes e pessoas de poder, Saturno, que a gente colocava numa postura de autoridade máxima. Então a gente está vendo e vai ver cada vez mais pessoas que a gente considerava gurus, líderes, que a gente falava amém para tudo e achava que eram seres supremos, a gente vai começar a ver cada vez mais que não, que todo ser humano tem luz e sombra, e que a gente fica endeusando pessoas e perdendo a nossa autonomia, achando que só o outro tem capacidade de nos dizer o que é certo e o que é errado. Então, essa energia, durante esse eclipse em Aquário, com Saturno e Netuno junto em Áries, é uma energia de cultive a sua autonomia. É um eclipse em Aquário, liberdade, que você só vai acessar essa liberdade se você entender que você tem que cultivar a sua autonomia e parar de depender sempre da opinião de um mestre, de um guru, e ficar sempre pedindo validação e nunca conseguindo decidir por si só. Essa é uma energia extremamente forte, extremamente forte. Saturno e Netuno junto em Áries, o começo de uma nova espiritualidade, Netuno, mais madura, Saturno, baseada na minha individualidade, na minha autonomia, no que eu sei que é melhor para mim. Isso não quer dizer que você nunca mais vai precisar de orientações, de outros mestres e professores e inspirações. Não, isso seria um egoísmo extremo também, né? Eu não preciso de ajuda de ninguém porque eu sei tudo. Também não é isso. Mas é um lugar de... eu posso receber inspiração, realmente tem pessoas que já trilharam um caminho de consciência maior, eu posso beber dessa fonte, dessa sabedoria. Mas isso não quer dizer que eu tenho que dar amém para todo mundo, eu tenho a minha própria autoridade interior. Então a reflexão que eu faço sobre esse segundo ponto desse eclipse, que é a autonomia, é a seguinte: preste atenção nessa reflexão e busque responder, porque quando você faz as perguntas certas são capazes de realmente transformar a sua vida. E a pergunta certa para esse aspecto de autonomia do eclipse em Aquário é a seguinte: o que aconteceria se você realmente confiasse em si para se guiar e deixasse de depender de opiniões e validações externas? O que ia acontecer na sua vida se você entrasse numa nova dinâmica com esse eclipse? Uma nova dinâmica de... eu não dependo mais da opinião dos outros. Eu vou buscar a minha autoridade. Eu vou buscar me fortalecer, me curar, para a cada vez mais eu conquistar mais a autoridade. Que é um processo. É que nem andar de bicicleta. A gente começa a andar de bicicleta, cai da bike, rala o joelho, mas a gente vai aprendendo. Então a meta deve ser, eu preciso buscar mais a autoridade, a autonomia, que a autoridade venha do meu eu sou, e não que eu fique idealizando e projetando isso em gurus, em pessoas que são perfeitas.
Muito boa tarde, reflita sobre isso, ok? Terceiro ponto desse eclipse em Aquário. Aquário é um signo de revoluções. Expect the unexpected. Espere o inesperado. Aquário é um signo de reviravoltas, de surpresas, de coisas acontecendo fora do planejado, de surpresas que vão além da nossa mente. Aquário é um signo muito inventivo, criativo, que traz uma energia de coisas inesperadas, do inesperado, do fora da mente, do fora da caixinha. Então, o que também pode acontecer com o eclipse solar de lua nova em Aquário é que pode acontecer muitas situações, acontecimentos, eventos muito inesperados, muito surpreendentes, que no primeiro momento o seu ego pode pirar, surtar, porque o ego gosta de controle, o ego gosta de tudo tem que acontecer como eu quero que aconteça. Então pode acontecer muitas surpresas, reviravoltas, ainda mais porque esse eclipse vai ser Sol e Lua em Aquário, quadratura com Urano, que rege Aquário, que Urano também é o planeta dos imprevistos, Arebaba. O que isso quer dizer? Tem uma tendência que nesse mês de fevereiro, não somente no dia do eclipse, né, no dia 17, mas todo mês em que o eclipse acontece, essa energia fica forte, uma tendência que a vida pode dar uma grande reviravolta. A vida pode te trazer surpresas. Talvez você comece o mês num lugar, num emprego, numa cidade, numa relação, e chegue o final de um mês de eclipse em Aquário que você esteja em outro lugar, em outro emprego, em outra relação, sem uma relação, numa nova relação, num novo trabalho, num novo emprego, numa nova cidade, numa nova consciência. E isso é muito importante você entender, porque às vezes acontecem essas surpresas, essas reviravoltas, e como eu falei, o nosso ego não quer, não gosta, e daí começa a fazer um drama. Meu Deus, por que isso aconteceu? Meu Deus, fica apegado e queria que tivesse acontecido do meu jeito, e a gente sofre por apego. Só que o grande insight aqui é você entender que tudo que acontece na sua vida e pode acontecer, não estou dizendo que vai, depende muito do mapa da pessoa, enfim, mas tudo que pode acontecer de reviravolta na sua vida não é erro, é realinhamento. É isso que você tem que entender. Espere o inesperado e entenda que tudo que acontece que não estava nos seus planos não é erro do universo. O universo é mais inteligente que o seu ego, que o meu ego, né? É realinhamento. Ah, meu Deus, me demitiram do meu trabalho. Claro, processa suas emoções, chora, você é humano, né? Não tem que fingir uma positividade tóxica, isso é brega. Mas processa suas emoções, mas já entre num lugar de consciência de... Se isso aconteceu num mês de eclipse em Aquário, solar, eclipse de lua nova, reviravolta, não é erro, é realinhamento. E a reflexão que você deve fazer para esse ponto do inesperado é: e se aquilo que foge do meu controle estivesse, na verdade, me libertando? Muito boa tarde. É isso que você tem que entender. Que muito do que foge do seu controle nesse mês de eclipse solar em Aquário, na verdade não é erro. Isso tudo está te levando para sua liberdade, para sua libertação, mesmo que a sua mente racional e limitada não entenda. Confia, mana, vamos com tudo. Ponto 4 desse eclipse solar em Aquário: novos ciclos em amizades e grupos. Aquário é o signo das amizades, dos coletivos, das egrégoras, das comunidades, das nossas tribos, da tribo que a gente ressoa, da tribo que tem os mesmos valores que nós, dos nossos amigos que ressoam com a nossa frequência, com os nossos valores, com os nossos assuntos. Aquário é, no lado luz, essa sensação de eu pertenço a um grupo, a um coletivo, eu pertenço às minhas amizades. Só que todo eclipse, mesmo esse sendo o eclipse de lua nova, que começa algo novo, ele sempre vai mexer com algo também de deixar ir algo do passado. Então o eclipse de lua nova, ele tá falando, vai, começa algo novo. Mas também saiba que para começar algo novo, muitas vezes você tem que se desapegar do velho. Muito boa tarde, é meio lógico, né? Como você quer algo novo, se o teu HD interno tá todo cheio de cacareco, cheio de coisa que não faz mais sentido, e você quer o novo. Não tem espaço, mana, né? Então, nesse quesito, novo ciclo em amizades e grupos,
É uma energia assim, o universo quer que você se alinhe com amizades que ressoam com você, com grupos, coletivos, egrégoras, eventos, pessoas, networking, grupos que ressoam com você e que fortalecem a sua autenticidade. Esse é o lado lindo de Aquário. Você pertence a uma egrégora, a um grupo, a uma comunidade que em vez de te limitar, em vez de te contrair, em vez de te julgar, esse grupo de amizades, essas pessoas vão reforçar a sua autenticidade, a sua essência, quem você verdadeiramente é. Esse é o poder do grupo certo, das ressonâncias certas, das pessoas certas. Então, muitas pessoas podem estar sentindo nesse mês uma energia muito assim, cara, esse grupo que eu participo, essas amizades não tá mais fazendo sentido. Tô com cara de peido aflito, não tá fluindo isso. E é um momento de você entender que você tem que ter coragem de saber o que é melhor para você. Você pode continuar amando e agradecendo essas pessoas, mas segue o teu caminho, seja livre. Então a reflexão aqui é a seguinte: onde eu ainda pertenço por hábito, não por ressonância? Macacos me mordam, de novo. Onde eu ainda pertenço por hábito, não por ressonância? Esse eclipse em Aquário quer fazer você despertar, deixa de ser louca e desperta e veja aonde você ainda está só lá, nesses grupos, nessas amizades, nesses coletivos, com essas pessoas, por hábito ou por ferida, né? Muitas vezes a gente está nesses grupos com essas pessoas, cultivando certas amizades, porque a gente está traumatizado, com muita ferida, e quando a gente está traumatizado e com muita ferida, a gente se trai, a gente se viola, a gente fica caindo em dinâmicas tóxicas, tudo para ser validado, agradado e aplaudido. Então, onde eu ainda pertenço por hábito e por ferida, e não por ressonância. Isso é um eclipse solar em Aquário, mana. Você merece ser livre. E ser livre é você ser livre nas suas amizades. Ser livre com as pessoas. Você ainda tem amizades, pessoas, grupos que você se sente mal quando fala que não pode ir mais num rolê, que você ainda não se sente livre para falar que você mudou de ideia, que você ainda não se sente livre para falar a sua verdade, fica tendo que inventar desculpinha pelas barbas do profeta. É isso que você merece? Não, não, não. Você merece amizades que você pode ser sincero e falar: desculpa, hoje não estou afim de ir nesse rolê, não é por você, mas é por mim. E a pessoa falar: tudo certo, beijinhos. É isso que você merece. Você merece relações, amizades, grupos que você não precisa performar, que você não precisa ter medo da reação que eles vão ter. Porque quem realmente é teu amigo, quem realmente é a tua tribo, vai te entender, não vai te julgar, não vai ter apego, não vai ter controle. Reflita sobre isso. Onde eu ainda pertenço por hábito, não por ressonância. E o quinto ponto que eu quero trazer desse eclipse em Aquário é um grande chamado para inovar. Aquário rege a inovação. Aquário rege o futuro, tecnologia, modernidade, trazer o futuro para o hoje. E eu sinto que muitos problemas das pessoas hoje, né, problema de vida, de propósito, com ansiedade, depressão, com trabalho, muitos desses problemas são causados porque as pessoas ainda não entenderam que a gente está numa mudança de era. Que a gente está entrando na era de Aquário nesses próximos 2000 anos. E a era de Aquário já está acontecendo. O símbolo de Aquário é a internet, a tecnologia. Olha a nossa vida nas últimas décadas, como a internet permeou a nossa realidade, já é uma realidade. Então não tem como dizer que a era de Aquário não começou. Talvez ela não esteja no seu ápice ainda, não está. Mas a gente já está entrando nessa nova era da informação, da internet, da tecnologia, era de Aquário. E que um dos pontos principais de Aquário, juntamente com tecnologia, é inovar, é fazer diferente, é não se encaixar. Aquário é um signo que nos fala o seguinte: se você nasceu num mundo no qual você não se encaixa, é porque você nasceu para criar um novo mundo. Não se encaixe, cocrie, não se acomode, inove. Se algo te irrita no mundo, é porque você veio mudar e criar algo novo em relação àquele assunto, àquele tema que te irrita.
Então esse quinto ponto, um grande chamado para inovar. O que que isso quer dizer, entendendo todo esse contexto? Que muitas pessoas têm muitos problemas, desafios, porque elas não estão entendendo que elas nasceram ou estão encarnadas nessa era de aquário, que está começando agora, e que o pau já está torando. E que é o momento, são 2000 anos, e esse eclipse em aquário agora vem trazer isso, lua nova, novos começos, eclipse em aquário, liberdade, tecnologia, inovação. A gente está aqui porque a gente está aqui para inovar. A gente está aqui para inovar nas profissões, a gente está aqui para inovar na educação, no sistema político, nas relações, na forma de criar filhos, na forma de fazer dinheiro. Tudo que está acontecendo agora no planeta e todos os desafios que a gente passa estão querendo fazer a gente despertar para a consciência que a gente está aqui para inovar, a gente está aqui para fazer diferente. Então, um eclipse de lua nova em aquário, no começo dessa era de aquário, nesses próximos 2000 anos, talvez a sua vida esteja travada porque você não entendeu que você não está aqui para fazer mais do mesmo. Se você é advogada, você está com cara de peido aflito, frustrada, é porque você não nasceu para ser uma advogada que faz tudo como sempre os advogados fizeram. Porque você está nesse contexto aquariano, de fazer diferente. Então, se você é advogada e está frustrada, talvez a reflexão seja: o que eu tenho que inovar dentro do direito? Se você é médica e está frustrada, então talvez a reflexão seja: o que é de mais inovador dentro da medicina que me empolgaria a trazer e estudar? O que é o futuro da medicina? O que é a inovação da medicina? Então todo mundo na sua área de atuação, na sua profissão e na sua vida está sendo chamado para trazer o futuro para essa área, para trazer a inovação, para fazer diferente. É como assim, se a humanidade não entender que ela está aqui nesse momento espiritual, nesse momento, para fazer diferente em tudo, profissão, relacionamento, criação de filhos, se ela não entender isso, pode ter trava, pode ter depressão, pode ter angústia, pode ter vazio. Agora, quando você vira essa chave, você entende: eu tô no momento de eclipse solar em aquário, numa era de aquário, iniciando essa era de aquário, e a inovação é trazer o futuro para o hoje. E eu entendo que se eu tô nesse momento encarnado no planeta, é porque eu tô sobre essa frequência de novidade, de criar coisas novas, de criar uma nova profissão, de criar algo novo, de inovar na sua profissão, de inovar na forma de se relacionar. Então, a reflexão para essa energia de inovação de aquário é: que futuro já está pronto para nascer através de mim? Cara, medita sobre isso. Que futuro já está pronto para nascer através de você, brother? Garota, desperta, deixa de ser louca. Em qual área da sua vida você sabe que você tem visões aquarianas futuristas no trabalho, nas relações? Cara, eu quero criar filhos assim. Eu quero trabalhar dessa forma, diferente. Eu quero criar família assim. Eu quero me relacionar dessa forma diferente. Qual futuro já está pronto para nascer através de você? Seja em profissão, relacionamento, vida, finanças, saúde, seja lá como for. Isso é uma questão que esse eclipse em aquário está trazendo pra gente. E às vezes a gente sofre porque a gente não entendeu que a gente não está aqui para fazer mais do mesmo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos recapitular os 5 pontos que eu falei nesse vídeo sobre esse eclipse em aquário. Eclipse de lua nova, um novo começo. O universo está te empurrando para um novo começo, para um novo capítulo. Ele vai começar naturalmente, sem esforço? Não. Às vezes acontecem coisas que te empurram para isso, naturalmente. Mas o poder desse eclipse solar em aquário é você se sintonizar com essas energias e você agir. Para começar um novo capítulo. Primeiro ponto, um novo capítulo de liberdade. Você está aqui para ser livre, aquário é liberdade. E a pergunta é: o que aconteceria se você se tornasse a pessoa mais livre do mundo? 2. Esse eclipse em aquário está muito conectado com a energia da autonomia por causa da conjunção Saturno-Netuno em Áries. E a reflexão é: o que aconteceria se você realmente confiasse em si? Confia no teu taco. Para se guiar e deixasse de depender de opiniões e validações externas o tempo todo. O que aconteceria? 3. Espere o inesperado. E se aquilo que foge do meu controle, na verdade, estivesse me libertando?
Quarto ponto, novo ciclo em amizades e grupos, aonde eu ainda pertenço por hábito, não por ressonância. O poder das perguntas, né? 5, quinto ponto, um grande chamado para inovar, para trazer o futuro para o hoje. Que futuro já está pronto para nascer através de mim? Vou deixar todas essas perguntas aqui na descrição do vídeo. Busque refletir sobre essas perguntas, responder, faça essas perguntas para você, escreva, troque com amigos, pergunte aos seus amigos que estão, né, no caminho do autoconhecimento e da astrologia sobre essas perguntas, troquem, porque se eu realmente quero integrar um conhecimento que eu acesso, se perguntar, refletir, fazer as perguntas certas é uma das melhores formas para fazer isso. Ok? Tá bom? Então tá bom, vamos com tudo. Quem tem limite é o município, quem tem feio é a bicicleta, mas sempre com harmonia. Quero agradecer você que me segue aqui. Se esse vídeo faz sentido para você, te ajudou, compartilha com a galera, compartilha com o Metatron, Chiquinha, Papagaio, vizinho, com todo mundo. Espero que te ajude. E sempre finalizo o vídeo falando que o que eu trago aqui é a minha perspectiva, é o meu estudo. Não é uma verdade absoluta nem universal. Na verdade, eu sempre estimulo você a questionar. Questione até mesmo o que eu falo, mesmo que você ressoa com o que eu falo. Questione. Essa conjunção Saturno-Netuno em Áries é questione. Questione. Não aceite tudo de primeira. Veja se faz sentido para você, se faz sentido com o seu coração. Sempre questione. A era de você acreditar cegamente em pessoas e colocar elas num lugar de mestre, guru, acabou. Brega, cafona, coisa do passado, já era, cancela. Agora é o momento de você se sintonizar com a sua autoridade. Ninguém jamais vai ter mais autoridade do que você. Então filtre as informações, veja o que faz sentido para você, leve o que for leve. É isso que eu desejo para você. Muito obrigado, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e vejo você no próximo vídeo. Vai com Deus, porque eu já fui com ele.